Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando as minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Rodrigo, eu fui aprovado com 90%, sendo aluno CEA da For You. Quero dizer e agradecer toda a equipe da For You, porque foi um diferencial na minha vida para poder alcançar a promoção que eu tanto almejei na minha carreira. E destacar também que o professor Lucas, tanto o professor Lucas quanto a sua equipe foram muito cuidadosos, tanto com os materiais quanto com a didática. E o curso é excelente, fenomenal. Eu recomendo para todo mundo da área e para todo mundo que quer entrar também, que é muito importante investir em algo que realmente te dê um retorno positivo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá pessoal, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao som de um parabéns para você. Sejam todos muito bem-vindos a essa live super especial aqui da For You Certificações. Especial porque abril é mês de aniversário aqui da For You Certificações. Não só aniversário da For You, mas meu aniversário também, né? Foi quando eu comecei a For You Certificações, foi no mês do meu aniversário. E eu quero fazer esse pré-prova especial, lançando uma promoção também de aniversário, dando um presente pra vocês, porque é graças a vocês que nós chegamos onde nós chegamos, né? Então, com muitas aprovações, muito sucesso, e que esse novo ciclo seja de mais sucesso ainda, não só pra mim, mas pra vocês também, tá? Então, hoje eu quero fazer uma live especial de aniversário, dando uma promoção. Vou liberar um cupom especial para vocês, mas fiquem comigo até o final, porque esse cupom ele não vai ser para todo mundo, tá? Eu já vou explicar para vocês. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal, não esqueçam de se inscrever, pessoal, é muito importante, né, para saber se vocês estão gostando. Deixe seu comentário se vocês estão gostando da live também. Já agradeço a mensagem de parabéns de todos que enviaram, né? Agradeço bastante mesmo, desejo tudo de bom, tudo em dobro para vocês. E vamos nessa, né? Obrigado por tudo, vamos nessa resolver questões que caíram nas provas, tá? Só mais um recadinho. Quem está no YouTube me vendo, no Instagram, se você está me vendo no Instagram, corre pro YouTube, porque você não vai conseguir ver o pré-prova pelo Instagram, tá? Corre no YouTube que aí você consegue ver as questões que eu vou resolver também. Se tiver com dúvidas, quiser conversar com a gente, né, sobre o curso, alguma dúvida sobre alguma questão, mande mensagem, pessoal, aqui no nosso WhatsApp, DDD 24 993240435, nós estamos lá para ajudar vocês, tá bom? Principalmente os alunos do nosso curso. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram. Sem mais ladainha, vamos para o que interessa, vamos começar o nosso pré-prova resolvendo a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só fechar aqui.
pegar aqui minha caneta e vamos lá. Para quem é novo por aqui, só recapitulando, aqui em cima tem as certificações que essa questão cai, tá? Então essa questão pode cair na prova de CPA 10, CPA 20 ou série, tá? Lembrando que essas questões são referentes ao que os nossos alunos passam pra gente, então estão super aderentes. Alunos que acabaram de sair da prova passam pra gente as questões e a gente acaba trazendo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Número 1. De acordo com o código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos, as instituições participantes ficam isentas da obrigatoriedade de verificação da adequação do investimento ao perfil do cliente para os produtos de investimentos. Basicamente, o que ele está perguntando? Nós temos o seguinte, nós temos a API. A gente até falou na aula isso. A API é a análise do perfil do investidor. Nós não podemos, de jeito nenhum, recomendar produtos de investimentos para aquele cliente sem saber o perfil de risco dele. Se ele tem mais aversão a risco, se ele tem mais propensão a tomar risco no mercado ou se ele é moderado. Então a gente precisa avaliar esse perfil desse cliente, desse investidor, para tomar decisões. Só que a ANBIMA ela tem os seus códigos, e nesses códigos que não sobrepõem a lei, que são complementares à lei, ela fala que alguns tipos de produtos de investimentos são isentos da gente precisar realizar essa API junto com o nosso cliente. E quais são esses produtos? São produtos, pessoal, que são considerados os mais simples possíveis. Quais são os produtos mais simples possíveis? Vamos lá. Número 1, fundo de renda fixa classificado como simples. Esse fundo de renda fixa pega mais de 95% do patrimônio líquido desse fundo, ele aplica em títulos públicos federais. E títulos públicos federais de baixo risco de crédito, baixo risco de mercado e que tenham bastante liquidez. Por exemplo, uma LFT. A letra financeira do Tesouro, o famoso Tesouro Selic, que é o título mais seguro que existe. Então esse fundo de investimento ele aplica a maior parte do patrimônio dele nesses tipos de títulos. Então, para a ANBIMA, ela fala que quando um investidor quer aplicar num fundo de renda fixa classificado como simples, tá? Cuidado, porque não são todos os fundos de renda fixa, a gente tem a isenção dessa obrigatoriedade de verificar o perfil daquele cliente, tá? O perfil de risco daquele cliente. Número 2, letra financeira do Tesouro. Mesma coisa, a gente está falando aqui de uma LFT. A LFT é um título público federal, um título emitido pelo governo federal, só que esse título é o título mais seguro que existe. Ele é um título pós-fixado, ele tem liquidez, ele tem esse programa de recompra do governo, então ele garante uma boa liquidez. Então ele é um título super seguro, não tem título mais seguro que esse. Então o perfil de risco daquele cliente, o cliente pode ser o mais conservador possível. Ele vai poder aplicar numa LFT. Então para que a gente vai fazer o perfil de risco, fazer toda a API? Não tem necessidade. Número 3, títulos de emissão de instituições com garantia do FGC. Bom, instituições com garantia do FGC. Quando a gente está falando emissão de instituições financeiras, a gente sabe que as instituições financeiras elas não emitem títulos públicos. As instituições financeiras emitem títulos de renda fixa, mas são títulos privados, como LCI, LCA, a gente tem os CDBs. Então, esses títulos eles têm a garantia do FGC, mas eles não são isentos justamente porque eles possuem um nível maior de risco, por mais que seja baixo, dependendo do título, ele não está isento de verificação da adequação do perfil do investidor, da análise de risco do perfil, da análise de risco daquele investidor. Então, essa aqui está incorreta, tá? Então, está correto que se afirma apenas 1 e 2, letra B, resposta da nossa questão. Beleza? Entendidos até aí? Vamos para a nossa questão número 2. A respeito da política monetária, é correto afirmar que... Vamos lá. Pessoal, para que existe a política monetária? Qual que é a principal função de uma política monetária? É controlar a inflação. É para isso que existe a política monetária. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta da inflação, e aí cabe ao Banco Central executar políticas monetárias para controlar essa inflação, para trazer essa inflação sempre para a meta.
né, seja aumentar essa inflação ou diminuir, mas ela precisa estar na meta. Tá? Então, a política monetária serve para isso. Existem diversos tipos de políticas monetárias. Existe o aumento ou diminuição da taxa de juros, compra ou venda de títulos públicos pelo Banco Central, aumento ou diminuição do compulsório, aumento ou diminuição da taxa de redesconto. Né? Então, a gente fala sobre isso nas aulas. Tá? Mas, nessa questão, ele fala o seguinte. Letra A. Elevação das taxas de juros podem comprometer a viabilidade de novos projetos de investimento na economia. Essa daqui está correta. Por que está correta? Quando o Banco Central ele eleva as taxas de juros, isso compromete a viabilidade de novos projetos. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Vamos supor que você vai financiar uma casa, tá? Você vai financiar essa casa. E aí, para você financiar essa casa, você está pegando um empréstimo ali a 10% ao ano. Tá? Vamos colocar valores aqui totalmente fictícios. Tá? Então, você vai lá no banco, pega o empréstimo e aí você paga 10% ao ano, né, de juros. Né? Vamos colocar mais ou menos isso. Claro que isso é bem fictício porque é muito mais do que isso. Né? Mas vamos lá. Se o Banco Central ele decide aumentar a taxa de juros para 15%, por exemplo, a nossa taxa Selic para 15%, o que vai acontecer com essa taxa de juros dos empréstimos que você está pegando lá no banco para financiar imóvel, para financiar um carro, por exemplo, para pegar um empréstimo, né, um crédito pessoal? As taxas de juros também aumentam, justamente porque a nossa taxa Selic, ela serve, é a nossa taxa básica de juros, ela serve como referência para todo o mercado financeiro. Né? Então, se aumenta a taxa Selic, vai aumentar também a taxa de juros do crédito também no mercado. Né? Então, o crédito acaba ficando mais caro. Se o crédito está mais caro, você vai simplesmente falar assim, tá bom, está muito caro para eu pegar esse empréstimo, então eu não vou comprar minha casa agora, eu não vou comprar meu carro agora. Então, você deixa de pegar esse crédito, de tomar crédito, de consumir, né? Porque você pegando crédito, você está consumindo, justamente porque o aumento da taxa de juros comprometeu a viabilidade desse seu projeto. E isso acontece também com as empresas. Né? Isso acontece com o mercado em geral. Quando o Banco Central ele quer reduzir a inflação, né? Fazer com que as pessoas deixem de consumir, né? Ele encarece o crédito. E encarecendo o crédito, você pega na veia mesmo ali, e as pessoas deixam de consumir, o crédito fica mais caro, né? E isso acaba reduzindo a inflação. Claro que de uma forma bem simples para vocês entenderem. Tá? Então, letra A está correta. As outras alternativas, vamos lá, passando rapidinho. Compra de títulos públicos dos bancos pelo Banco Central. É coerente com uma política monetária contracionista? Não, isso é coerente com uma política monetária expansionista. Por quê? Porque quando o Banco Central ele compra os títulos públicos do banco, né, isso a gente fala na aula, tá, gente? Eu não vou trazer uma aula aqui, vou só recapitulando. Estou levando em consideração que você já sabe um pouco sobre políticas monetárias, né, que você esteja estudando. Então, quando o Banco Central ele compra títulos públicos, quando eu compro alguma coisa de você, o que eu estou fazendo? Eu te dou o dinheiro e você me dá esse produto. Então, o Banco Central está fazendo isso. Ele está comprando dos bancos, então ele está injetando dinheiro nos bancos, né, injetando dinheiro na economia, né, aumentando a base monetária da economia e pegando os títulos públicos para ele. E isso não é uma política contracionista. Quando eu injeto dinheiro, ele está fazendo uma política expansionista. Tá? Eu estou incentivando as pessoas, eu estou barateando o crédito, né? Então eu estou incentivando as pessoas a consumirem e isso faz com que a inflação até suba. Tá? Letra C. Ferramenta exclusiva para a operacionalização do sistema de metas da inflação é a oferta monetária. Não, tá? Existem outras formas do Banco Central ele cumprir a meta de inflação sem ser somente ofertando dinheiro, injetando dinheiro no mercado, né? Aumentando a liquidez do mercado. Então essa aqui está incorreta. Aqui, elevação do recolhimento compulsórios. Quando eu aumento o compulsório do banco, eu estou fazendo uma política monetária contracionista. Tá? Então aqui ele fala que aumentando o compulsório provoca um incremento dos recursos disponíveis. Não, se eu estou fazendo uma política monetária contracionista, eu não estou incrementando os recursos. Tá? Então
Por isso, a letra A aqui é a resposta da nossa questão. Beleza? Dúvidas, pessoal, pode me chamar lá pelo WhatsApp, fala lá com o nosso suporte que a gente vai conversando, tá? Eu vou ajudando vocês. Lembrando que todos os nossos alunos, eles têm acesso comigo no privado e durante todo o estudo eu acompanho todos vocês, né? A gente vai sempre tirando dúvidas, então é bem bacana mesmo porque eu estou sempre te acompanhando, né? Para que você esteja 100% no dia da prova. No dia da prova eu falo assim, ó, você está pronto, pode fazer a prova, né? Então eu te acompanho mesmo de perto, tá? É um grande diferencial aqui da FORU. Vamos lá, questão de número 3. Em um país como o Brasil, que adota uma política cambial com um regime de câmbio flexível ou flutuante, uma escassez de moeda estrangeira, como o dólar norte-americano, gera o quê? Uma desvalorização cambial, uma redução nas exportações, uma valorização cambial ou um aumento nas importações? Vamos lá. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o Brasil ele adota uma política cambial flutuante. Ou seja, o Brasil ele não define o câmbio. Ele não fala assim, ó, hoje o dólar está valendo R$5. Não, o dólar ele flutua de acordo com as demandas e as ofertas e as demandas do mercado. Quando a gente tem uma maior demanda pelo dólar, muita gente querendo comprar dólar, o dólar sobe. Quando eu tenho muita gente querendo vender dólar, o dólar cai. Né? Então é de acordo com a oferta e a demanda. Então o que ele está falando aqui? Se a gente tiver uma escassez de dólar, ou seja, de moeda estrangeira, na nossa economia, o que acontece com o real? Né? Se eu chego na feira, vamos lá, um exemplo prático aqui. Se eu chego na feira, tem 5 maçãs lá para vender. Tem 5 maçãs para vender. Só que eu tenho 20 pessoas para comprar. O que acontece com o preço dessa maçã? O que acontece com o preço dessa maçã? O preço sobe. Porque tem muita gente para comprar e pouca oferta. Isso é uma escassez de maçã na feira. E é a mesma coisa, vamos trocar maçã para dólar. Vamos trocar maçã para dólar. Se eu tenho muita gente querendo comprar dólar, justamente para viajar lá para o exterior, né, para investir no exterior, eu tenho muita gente querendo comprar dólar, e eu tenho pouca oferta, eu tenho uma escassez de dólar na economia, o dólar sobe. O que significa quando a gente fala que o dólar subiu de R$5 para R$6? Em outras palavras, a gente está falando que para cada R$5 a gente comprava $1. Agora a gente precisa de R$6 para comprar $1. Então o que aconteceu com a nossa moeda? Ela se desvalorizou, porque a gente precisa de mais moedas brasileiras, né, mais reais, para comprar $1. Então ela se desvalorizou frente ao dólar. Então existe aqui uma desvalorização cambial. Tá? Então quando existe uma escassez de moeda estrangeira, gera uma desvalorização do nosso câmbio, né, da nossa moeda. Beleza? Então, letra A, resposta da nossa questão. Vamos para a próxima. Um cliente foi até a agência bancária para esclarecer dúvidas sobre uma nova aplicação em depósitos de poupança. Seu gerente afirmou que... Aqui ele está perguntando sobre a remuneração da poupança. Como que é a remuneração da poupança? Né? Às vezes a gente não entende, né? É uma coisa tão simples, né? Do dia a dia, a gente colocar o dinheiro da poupança ali, né? Espero que você não coloque o dinheiro da poupança, né? Porque você está perdendo dinheiro, né? Mas a remuneração da poupança, ela varia, né? Tem vezes, dependendo da nossa taxa Selic, ela é uma, e dependendo da taxa Selic, ela é outra. Então, o que acontece? Quando a nossa taxa Selic ela é maior do que 8,5%, que é o caso de hoje em dia, a poupança, ela paga, a remuneração da poupança é TR, né, a taxa referencial, mais 0,5% ao mês. Quando a taxa Selic é menor que 8,5%, a remuneração da poupança, ela é 70% por TR, né? Ela é TR mais 70% da taxa Selic. Tá? Então, sabendo disso, a gente consegue responder essa questão. Tá? Então vamos lá.
Um cliente foi até a agência bancária para perguntar sobre a remuneração do depósito de poupança, né? Então, número 1. A remuneração é composta pela taxa referencial, ok, mais uma remuneração adicional de 0,5% ao mês, quando a meta da taxa Selic, ou seja, a nossa taxa Selic, for superior a 8,5%. É o que está falando aqui, não é? Então, isso aqui está correto. A remuneração é composta pela TR mais 70% da taxa Selic, quando a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior, faltou igualzinho aqui, tá? Igual ou inferior a 8,5%. Perfeito, também foi o que eu falei aqui. Então essa aqui está correta. Número 3. Os depósitos não são garantidos pelo FGC. Errado. Os depósitos de poupança, a caderneta de poupança tem sim a garantia do fundo garantidor de crédito, né? Até R$250 mil. Então essa aqui está incorreta. Portanto, número 1 e número 2 são as únicas corretas. Letra A também, a resposta da nossa questão. Beleza? Tranquilinha essa, né? E dando uma pausa aqui pra gente beber uma água. Agora sim, pessoal, só falando rapidamente com vocês. É aniversário da FORU Certificações, como eu disse, né, anteriormente. E quem ganha presente são vocês, né? Tudo com 15% de desconto. Somente para os... Era 50 primeiros, mas eu pedi para alterar aqui, para os 100 primeiros, tá? Então, especial para os 100 primeiros que se tornarem aluno da FORU Certificações. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no site da FORU Certificações, vocês vão ter um cupom, lá na parte de cupom, quando você for pagar, você coloca NIVER4U, tá? NIVER4U. E aí você vai adicionar esse desconto. Lembrando, pessoal, a gente não costuma dar desconto, tá? É raro, às vezes, que a gente dá desconto. Somente nessas épocas assim, de Black Friday, né, de promoções e aniversário, que é uma data especial. Então corre lá se vocês querem se tornar alunos da FORU Certificações, vocês vão gostar bastante. O nosso curso é super didático, né? A gente traz todo um acompanhamento com vocês, né? Então a gente tem mais de 90% de aprovação, tá? Então vem aqui estudar com a gente, vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar bastante, né? Corre lá, vai ser um prazer poder acompanhar vocês, tá bom? Já somos mais de 8 mil aprovações, mais de 90% de aprovação só agora em 2025, e eu espero vocês dentro da sala de aula lá pra gente bater papo, e eu quero comemorar com vocês a aprovação de todos vocês juntos, beleza? Vamos lá, gente. Vamos para a nossa próxima questão. Voltamos. Questão de número 5. Ao ocorrer um desdobramento de ações, né, o chamado de split, de uma companhia aberta listada na B3, vamos lá, o que é split, pessoal? Existem algumas operações que as empresas elas realizam, né, as empresas listadas em bolsa realizam para gerar mais liquidez no mercado, né, para melhorar a sua negociação das suas ações. É o caso do split. Lembra de split? Lembra de espalhar. Split, splitou, espalhou. Split, em inglês, é separar, né? Dividir. Então, quando eu estou splitando alguma coisa, eu estou dividindo. Então, se eu tenho uma coisa e divido ela, eu gero mais pedacinhos da minha mesma coisa. Então, você pensa assim, é uma ação que foi dividida e gerou mais ações. Então, quando eu estou splitando, vamos supor que eu tenha uma empresa, vamos supor que é a Petrobras, tá? A Petrobras, ela tem a ação dela valendo R$100, tá? Uma ação está valendo R$100. Uma ação valendo R$100. Se ela realizar esse split, e por que ela realiza esse split? Porque R$100 acaba sendo um preço muito caro para uma determinada ação, né? Se você for comprar um lote de 100 ações, por exemplo, um lote inteiro, vai acabar saindo caro. Então isso acaba fazendo com que a liquidez dela diminua, a negociabilidade dela diminua, e isso acaba fazendo com que o preço dela oscile bastante. Então, para que isso não aconteça, eles fazem o que a gente chama de split, que nada mais é do que, como eu disse, eles, ao invés de uma ação valer R$100, ele coloca o seguinte, ele fala assim, ó, eu vou fazer um split de 1 para 10. Então, 10 ações minhas vão valer R$10 cada. R$10 cada. Então, você que tinha uma ação da Petrobras, você tinha R$100.
Agora, você continua tendo R$ 100, mas agora você tem 10 ações. Veja que o seu patrimônio não mudou, você continua tendo R$ 100. O que mudou foi o preço da ação. O preço da ação que antes era R$ 10, antes que era R$ 100, passou a valer R$ 10. Né? Então, nada mudou. O que mudou foi somente o preço da ação para que a negociabilidade seja melhor. Agora, comprar 100 ações a R$ 10 é melhor do que comprar 100 ações a R$ 100. Né? Então, é muito importante que tanto o split quanto o implicit, que é o contrário, você não muda o patrimônio dos acionistas. Você mantém o patrimônio dos acionistas. Se você tinha uma ação antes, agora você tem 10. Mas você continua tendo R$ 100. Tá? Então, nesse caso aqui, não altera o patrimônio dos acionistas. Aumenta o preço da ação no mercado? Não. Diminuiu o preço da ação no mercado. Reduz a quantidade de ações dos acionistas? Não. Você aumenta a quantidade de ações dos acionistas. Veja que eu tinha uma ação, agora eu tenho 10. Não altera a quantidade de ações dos acionistas? Está errado, altera sim. Eu tinha uma ação, agora eu tenho 10 ações. Tá bom? Então, letra C, resposta da nossa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 6. Um investidor, ao adquirir um fundo de ações que investe em empresas small caps, inclusive essa questão aqui, pessoal, caiu recentemente, tá? Na prova, inclusive foi um aluno, o Lucas, né? Um aluno que falou que caiu essa questão, até trouxe aqui para vocês. Ele está falando que um investidor, ele adquiriu um fundo de ações que investe em small caps. O que são small caps? São empresas de baixa capitalização na bolsa, né? Comparada com as blue chips. Né? Quem são as blue chips no mercado? A gente tem a Petrobras, Banco do Brasil, Vale. Temos grandes empresas, CSN, são empresas de boa capitalização, de alta capitalização na bolsa. As small caps são empresas menores, mas ainda assim grandes, né? Mas são consideradas de menor capitalização. E por conta disso, né, ela tem um risco maior do que o risco das grandes empresas, que é um risco que a gente chama de risco de liquidez. Tá? Por quê? Olha só, o investidor, ao adquirir um fundo de ações que investe em empresas small caps, deverá ser informado de que os principais fatores de riscos dessa carteira são os de mercado e liquidez. Crédito e mercado? Não, ações não têm risco de crédito. Né? Mercado e operacional? Também não. É mercado e liquidez. Tá? Por quê? Porque como eu tenho uma empresa de baixa capitalização, são empresas menores, elas são também empresas com menos volume de negociação na bolsa. Então, se eu tenho aqui 1 milhão de investidores comprando e vendendo ações todos os dias ali, né, da Petrobras, eu tenho, por exemplo, 100 mil aqui comprando ações de uma outra empresa, XYZ, tá? Que é considerada uma small caps. Então veja que eu tenho menos investidores e eu posso ter um risco de liquidez e um risco de mercado maior. Né? Nem sempre eu vou conseguir vender aquela ação ao preço que eu quero, ao preço que eu acho justo. Né? Então eu acabo tendo esse risco maior de liquidez. Tá? Então sempre lembra, caiu isso daqui de small caps, é essa questão que vai cair. Tá? É exatamente isso, mercado e liquidez é a resposta da questão. Tá bom? Gente, não esqueça aqui, ó, cupom Nive4U, corre lá. Aponta sua câmera, né, somente para os 100 primeiros, tá? Eu mudei isso, tá? Então corre lá ou entra no nosso site www.foryoucertifica.com.br. Seguimos. Questão número 7. Ao explicar para seu cliente os 3 níveis de classificação de fundos Ambima, um gerente informou-lhe que... Bom, gente, nós sabemos que nós temos a classificação CVM dos fundos de investimentos, né? Como que é a classificação CVM dos fundos? Nós temos os fundos de renda fixa, fundos de ações, fundo multimercado e fundo cambial. Só que essa é a classificação CVM. Só que a Ambima também classifica os fundos de investimentos. Só que ela classifica em níveis, né? Em nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? Quando cair essa questão, vai cair somente essa questão. Não vai cair uma outra questão perguntando sobre os níveis de classificação da Ambima. Tá? Então, quais são os níveis de classificação da Ambima? Ela classifica nível 1,
e ela faz o nível 1 da Ambima, ela faz referência à classificação CVM. Então, primeiro, a Ambima define se ele é um fundo de renda fixa, se ele é um fundo de ações, se ele é um fundo multimercado, se ele é um fundo cambial, tá? Então, primeiro ele faz referência à CVM. No nível 2 de classificação, ele vai classificar o tipo de gestão daquele fundo. Se é gestão ativa, se é gestão passiva, né? Então ele classifica pelo tipo de gestão daquele fundo. E o nível 3 da Ambima de classificação, ele vai olhar para a estratégia daquele fundo. Se é juros e moedas, se é trading, né? Se ele vai fazer operações de curto prazo, de longo prazo, se ele vai fazer operações de hedge, né? Então ele olha para a estratégia que aquele gestor, né, junto com o administrador, vai adotar para aquele fundo de investimento. Então, nível 1 faz referência à CVM, nível 2, gestão e riscos, nível 3, estratégias e investimentos, tá? Estratégias de investimentos. Portanto, está correto, letra A, número 1, número 2 e número 3. É isso que vocês precisam saber também, bem tranquilinho, tá? Não tem muito mistério, não precisa ir a fundo, tá? Porque não vai cair na sua prova muito a fundo sobre isso. Questão 8. Considere o seguinte fluxo de caixa de um investidor. Rendas. Então vamos lá, nós temos um investidor que ele recebe R$60 mil ao ano, tá? de aluguel. Então ele tem uma renda, ele aluga a casa dele, um imóvel dele, então ele recebe 60 mil ao ano e ele tem algumas despesas. Ele não tem despesas com previdência social, ele tem despesas com plano de saúde, com alimentação, com remédios e tudo mais. Com relação à utilização de um PGBL, o Plano Gerador de Benefício Livre. Para a obtenção de benefícios fiscais, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal, muito importante essa questão, tá? Essa é uma questão que te induz a responder uma coisa, mas ela é outra. Então, olha só. Quando a gente está falando de um PGBL, a gente tem uma característica importante que é um benefício fiscal que a gente consegue usufruir quando a gente aplica, a gente compra, né, um plano de PGBL. Então, a gente tem um benefício fiscal. Que benefício fiscal é esse? O benefício do PGBL é justamente o seguinte. Você tem a sua renda tributável, né? Então, você tem a sua renda bruta anual tributável. Desse caso aqui, vamos usar como exemplo esse caso aqui da questão. Então, nesse caso aqui, ele tem 60 mil reais. Quando você for pagar imposto de renda, você vai pagar sobre os seus rendimentos tributáveis. Então, você vai pagar sobre 60 mil reais. Só que, quem declara pelo modelo completo, tá? Quem declara pelo modelo completo, anotem isso, você consegue abater, você consegue deduzir o seu imposto de renda, da sua base de cálculo, para você pagar imposto de renda. Então, ao invés de você pagar imposto de renda sobre 60 mil reais, você consegue deduzir de plano de saúde. Então, você consegue tirar aqui menos 6.600. Você consegue tirar alimentação, 4.800. Se você paga pensão, se tem independentes, você consegue ir deduzindo, né, remédios, vestuário, você consegue ir deduzindo da sua base de cálculo. Dessa forma, você não vai pagar o imposto de renda sobre os 60 mil. Você vai pagar o imposto de renda sobre 60 mil menos isso. Então, eu vou pagar menos imposto de renda, né? Então, isso é uma vantagem se você declara pelo modelo completo e você tem despesas a deduzir. Só que, se você, além de você ter despesas a deduzir, se você declara pelo modelo completo, se você tem um plano de PGBL, você consegue utilizar até mais 12% da sua base tributária. Se você aplicar 12% de 60 mil reais, né, no seu plano de PGBL, você consegue deduzir esses 12% daqui também. E aí você paga ainda menos o imposto de renda. Então, o PGBL, quando usado de maneira inteligente, você paga menos imposto de renda e você tem um ótimo benefício fiscal. E aí você ainda contribui para a sua aposentadoria, né? Então, é bem interessante mesmo esse plano de PGBL. Só que, para que você consiga a obtenção desses benefícios, você precisa contribuir para a Previdência Social, ou seja, INSS. Não contribuir para o INSS, você não consegue esse benefício fiscal do PGBL. E cuidado, porque a questão vai te induzir a marcar uma outra questão, né, de que você pode utilizar o modelo completo para obtenção desses benefícios fiscais. Então, cuidado, porque não se pode utilizar essa obtenção de benefício fiscal
uma vez que não possuem vínculo, ou seja, não é contribuinte e nem beneficiário da Previdência Social. Se você é contribuinte ou recebe alguma coisa de Previdência Social, você pode. Se não, você não pode. Tá? Então, letra A, resposta da nossa questão. Nossa, eu acho que todos foram letra A hoje, né? Acho que sim. Mas é isso, tá, gente? Cuidado para vocês não errarem esse tipo de questão na prova. Tá? Porque muita gente erra. Esse é um tipo de questão que tem um alto índice de erros. Pessoal, aqui está escrito CPA 20 e CEA, mas cai em todas as provas, tá? Eu não sei se na outra também estava, mas hoje, todas as questões que eu trouxe hoje caem em todas as provas, tá? Então, fiquem ligados aí que foi um errinho aí de edição. Questão de número 9. A base de cálculo do imposto de renda na fonte de aplicações em títulos e valores imobiliários de renda fixa é construída pela diferença. O que ele está perguntando aqui? Qual que é a base de cálculo do imposto de renda de um título de renda fixa? Ou seja, investir o meu dinheirinho lá num título público federal. Quando eu resgatar, quanto que eu vou pagar o imposto de renda? Como que eu sei? Eu vou pagar imposto de renda sobre o quê? Sobre o total que eu apliquei? Sobre os meus rendimentos? Sobre o quê? Presta atenção aqui. Vamos supor que eu comprei o meu título por R$800. Tá? Comprei meu título por R$800. Então, eu investi R$800 num título de renda fixa. Lá no vencimento, eu resgatei R$1.000. R$1.000. Quanto que eu tive de lucro aqui? Eu tive um rendimento de R$200. Esse foi o meu rendimento. Então, esse foi o preço que eu comprei e esse foi o preço que eu vendi. Mesma coisa que eu alienei. Alienação. Pode ser usada também essa palavra, tá? Alienação. Então, se aparecer alienação, é a mesma coisa que venda, tá? Na prova de vocês. Então, eu comprei por 800, vendi por 1.000 e tive 200 de lucro. Eu vou pagar imposto de renda, óbvio, né? Porque o título de renda fixa, vamos supor que isso aqui seja um título público federal, quando você resgata, ele já vem até descontado do imposto de renda, né? Ele é descontado na fonte do imposto de renda de acordo com a tabela regressiva. Ele é descontado de imposto de renda sobre os meus rendimentos, tá? Então, o que é o meu rendimento? É a diferença positiva, né? Porque se fosse diferença negativa não seria rendimento, seria um rendimento negativo, né? Seria um prejuízo. Então, se eu tenho prejuízo, eu não pago imposto de renda, né? Então, eu já excluo a letra A e a letra B. Então, é a diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aplicação financeira. Aí você fica, beleza, mas é a letra C ou a letra D? Né? É a diferença entre o que eu vendi e o que eu comprei, que vai dar R$200. Perfeito. Só que esses R$200, nesse caso aqui, não teve IOF. Se tiver IOF, anotem isso, pessoal, se tiver IOF, você primeiro desconta o IOF para depois descontar o imposto de renda. Tá? Então, vai descontar o IOF sobre esses 200 e aí depois desconta o imposto de renda. Tá? Então, diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aplicação financeira, líquida de IOF quando couber. Lembrando que IOF é até o 29º dia. Tá? Então, só toma cuidado, porque pode ficar em dúvida entre a letra C e a letra D. E, gente, a prova da Ambima tem muito disso, tá? Essas questões aí que você fica sempre em dúvidas. Duas é simplesmente, poxa, claro que não vai ser. Você olha para ela e fala, eu tenho certeza que essas duas não são. Né? Agora eu fico sempre em dúvidas entre a letra C e a letra D, entre a e a C. Né? Então as provas da Ambima são mais assim, tá? Não sei se alguém já fez a prova aqui, pode até falar isso. E vamos para a última questão. Questão nova, né? Questão novinha em folha, inclusive, pessoal. Agora, em 2025, em março de 2025, passou a cair na prova de vocês questões sobre criptomoedas, criptoativos, finanças descentralizadas, smart contracts, né? Blockchain, enfim. Começou a cair tudo sobre isso. E a gente já tem as nossas aulas já todas atualizadas. E já caçamos a questão aqui que está caindo na prova sobre isso também. Uma das questões, tá? Vamos lá. Um investidor desejava se expor ao mercado de criptoativos,
mas sem adquirir diretamente as criptomoedas. Para isso, optou por investir em uma ETF de cripto, negociada em bolsa. Com base nessa situação, analise os afirmativos a seguir. Vamos lá, pessoal. O que é uma ETF? Um ETF é um fundo de investimento. Né? Para você que é da CPA 10, acaba não caindo ETF, mas ETF de cripto cai. Então você precisa entender que a ETF é um fundo de investimento, assim como qualquer outro fundo, só que ele busca replicar índices de mercado. Então, por exemplo, eu tenho meu índice, o índice Bovespa, né? Eu tenho o índice da bolsa. Então a bolsa ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Se eu quiser acompanhar esse sobe e desce da nossa bolsa, do nosso Ibovespa, eu consigo fazer isso através da compra da cota de um ETF, que chama BOVA11. Então, o BOVA11 ele é um ETF que busca replicar o nosso índice de mercado da nossa bolsa brasileira. Né? Então, se a bolsa sobe, ele sobe também, a cota sobe. Se a bolsa cai, a cota cai. Então, esse ETF ele replica, né, esse índice. Existem ETFs que replicam diversos índices, da Bolsa Americana, de criptomoeda. Né? Então ele comprou, para ele não se expor diretamente, ele não queria comprar a criptomoeda, ele não queria abrir conta lá na corretora para comprar a criptomoeda e se expor a ela diretamente. Para isso, ele optou por comprar ETFs de cripto. Inclusive eu, Lucas, tenho ETF de cripto. Eu já comprei ETF de cripto. Então você consegue comprar ETF para acompanhar as criptomoedas sem precisar comprar essas criptomoedas e sem precisar se preocupar, por exemplo, né, como a gente falou em aula, de guardar a chave, né, guardar aquela chave pública, a sua chave privada, por exemplo, né, se preocupar com as wallets. Né, então você tem um pouco mais de segurança em relação a comprar diretamente as criptos, tá? Claro que tem algumas taxinhas, enfim, né, não vou entrar muito a fundo agora. Mas essa é uma vantagem para o investidor, porque é uma maneira de se expor ao mercado de criptoativos sem possuir diretamente a criptomoeda, tendo a oportunidade de investir na variação desse ativo, eliminando o risco de falha humana, como por exemplo a perda dos criptoativos. Tá? Então, você compra cotas na própria bolsa, você compra na B3, tá? Esses ETFs. Número 2. Apesar de ser negociado em bolsa, como eu disse aqui, trata-se de um mercado sem legislação e regulamentação. Isso aqui pode confundir, pessoal. Por quê? Justamente porque o mercado de cripto ele não é regulamentado, né? Não tem uma regra do mercado. Não existe uma CVM falando que o mercado de cripto tem que se comportar da seguinte maneira. Não existe isso. A CVM ela até tem um parecer que regula o que ela pode sobre esse mercado. Mas o que ela pode regular? Ela pode regular as ETFs, que são fundos de investimentos. Isso ela pode regular. Os ETFs que compram criptos, ela pode criar, sim, uma normativa lá da CVM para isso. É uma resolução da CVM para isso. Mas ela não pode regular as criptomoedas, os criptoativos. Tá? Então, aqui nós não estamos falando da legislação das criptos. Né? Aqui nós estamos falando da legislação dos fundos, dos ETFs. E os ETFs, sim, têm regulação. Tá? Então, aqui ele está falando que é um mercado sem legislação e regulamentação. Mas tem, porque os ETFs têm, e é justamente a CVM 175 que faz a regulamentação desses mercados. Tá? Desse mercado de fundos. Bom, então por isso esse aqui está incorreto. Tá? Então está correto e incorreto, letra B, resposta da nossa questão. E assim nós finalizamos o nosso pré-prova e eu convido a vocês, mais uma vez, a apontarem para a câmera aqui no nosso QR Code para virem se tornar nossos alunos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui comigo, né, durante esse pré-prova. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais, né, sobre essas questões. Eu não gosto de trazer somente as questões, né, eu gosto de explicar um pouquinho mais a fundo, mas lembrando que as aulas do nosso curso você tem toda a explicação e no final do curso eu ainda libero um simulado para vocês só com questões que vem caindo recentemente, tá? Então é bem bacana mesmo. Muito obrigado, pessoal, o aniversário da For You, mas quem ganha o presente são vocês. Sejam todos muito bem-vindos
Desejo a vocês uma ótima noite. Obrigado, parabéns por estarem aqui até o final, né? Eu sei que não é fácil. E vejo vocês no nosso próximo preparo. Beijo no coração de vocês e uma boa noite a todos vocês.